Alado. No meu início não foi fácil. Não sabia como fazer as coisas. Errei, mas cheguei onde queria. 20 anos de empresa e mais de 300 funcionários. Eu hoje uso a minha experiência para facilitar o início de muitos. Eu sou voluntário da Junior Achievement e estou ajudando a transformar o país dando aula de empreendedorismo para jovens. Junior Achievement. Empreendedorismo para transformar. Seja um voluntário. Seja um mantenedor. Cidadania. A gente se liga em você. Obrigada. Bonito aqui, hein? É mesmo. Veio fazer um consórcio? Para minha casa nova. Ah, que bom. A Demilar tem diversas opções para você comprar sua casa e também para investir no futuro. Verdade? Com o consórcio da Demilar, você constrói a sua casa, reforma a que já tem ou compra um imóvel para alugar e aumentar a sua renda no futuro. Que boa ideia. Você é famosa aqui, hein? Até parece artista. Consórcio de Imóveis Ademilar. Um imóvel, um negócio, um futuro melhor. Superei muitos desafios para conquistar minhas medalhas. E sempre competi com honra, honestidade e dignidade. Valores que busco também para o meu estado. E é por isso que eu defendo a bandeira do Movimento Paraná Sem Corrupção. Participe você também. Movimento Paraná Sem Corrupção. Apoio Gazeta do Povo e RPC TV. A Scarpini faz a alegria das crianças e dos pais. Tênis infantil, várias marcas e modelos, a partir de R$ 29,99. E tudo em até 6 vezes no cartão. Scarpini Calçados e Esportes, também na Boca Maldita. Após o sucesso de Minha Mãe é uma Peça, o ator Paulo Gustavo tira a maquiagem e volta aos palcos, se reinventando em Hiperativo. Um verdadeiro show de humor, agora mais perto de você. Teatro. A gente se liga em você. Eu pulo. Eu ignoro. Eu persisto. Eu subo. Eu acho um caminho. Eu vou em frente. Nada detém o conhecimento. Não importa onde, não importa como. Há 15 anos, o Futura liga você. A Confederação Nacional da Indústria liga você no Futura. Neste domingo, a aveia branca colhida aqui vai para indústrias de alimentos de todo o país. E veja como fazer um estrogonofe de tilápia, às 10 para 7 da manhã. Eleições 2012, estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba. Vamos repetir, estão aqui no estúdio com a gente o candidato Rafael Greca, do PMDB, o candidato Bruno Meirinho, do PSOL, o candidato Luciano Dutti, do PSB, o candidato Ratinho Júnior, do PSC e o candidato Gustavo Fruit, do PDT. Neste bloco, o candidato volta a perguntar para candidato sobre temas definidos por sorteio. Vamos ver qual vai ser o tema que abre esse bloco. Vamos ver se eu não me atrapalho aqui para tirar o tema. O tema é trânsito. E agora eu vou sortear o candidato que começa perguntando. O candidato que começa perguntando é Bruno Meirinho. Para quem você faz a pergunta, Bruno? Eu pergunto ao candidato Luciano Dutti. 30 segundos, só deixar claro que nesse bloco, como não houve nenhum pedido de resposta até agora, vocês terão um tempo a mais. 1 minuto para a réplica e 40 segundos para a tréplica, ok? Todos de acordo? Desculpe, 45 segundos para a tréplica, corrigindo então. Bruno, por favor. Hoje, Curitiba vive um problema bastante visível no trânsito. O centro da cidade fica parado, com muitos carros nas ruas e nós do PSOL temos defendido a diversificação de modais, a democratização do espaço público como uma forma de resolvermos o problema do trânsito. Como o candidato vê o grave problema do trânsito hoje na cidade de Curitiba? Olha, Curitiba é uma cidade que hoje tem o maior número de veículos per capita do país. É uma cidade onde entram aproximadamente 1.200 carros todas as semanas na nossa cidade
Isso é positivo e é negativo. É positivo no sentido que as pessoas têm melhorado a sua vida. A cidade de Curitiba é a cidade que mais diminuiu pobreza e miséria no Brasil, a cidade que tem o maior salário médio entre todas as capitais, é a cidade que tem o menor índice de desemprego e o quarto maior PIB. Então isso faz com que esse aumento de renda possibilite que a pessoa realize um sonho seu de ter o seu carro, que eu acho que isso é perfeitamente justo. Só que nós não paramos. A gente continua avançando, investindo na área de mobilidade urbana. Está aí o ligeirão que nós implantamos no eixo Boqueirão, centro da cidade, Pinheirinho, linha verde, centro, agora Santa Cândida até a Praça do Japão, ano que vem Centenário, Campo Comprido, tudo isso para facilitar que o usuário possa ter um sistema mais ágil, que ele possa chegar mais rápido ao seu destino, se a opção dele for o ônibus. E um ônibus de qualidade, como agora implantamos o ônibus híbrido elétrico já no Inter 1, e também a gente tem buscado fazer as alternativas viárias. Vocês têm visto que a cidade está um grande canteiro de obras. Por onde você anda na cidade de Curitiba, você vê obras da prefeitura, obras viárias de grande porte que estão acontecendo, como fizemos o anel viário, estamos fazendo tantas e tantas outras obras para possibilitar que as pessoas tenham um deslocamento mais facilitado. Agora a gente tem que reconhecer que no horário de pico é horário de pico, não só em Curitiba, mas no mundo inteiro, que é mais difícil de você se locomover, você se deslocar. E por isso o investimento no transporte público sempre é muito importante. Candidato Bruno, 1 minuto para a réplica. O candidato deve observar que o problema do trânsito é um sinal também a respeito dos problemas na cidade. Não é apenas o sinal de que as pessoas estão podendo comprar o carro, e isso não há nenhuma questão quanto a isso, o direito das pessoas terem o carro, mas na verdade o fato das pessoas poderem optar por utilizar o transporte coletivo. A cidade tem desvalorizado o seu transporte coletivo. Hoje Curitiba perde usuários a cada ano, tem menos usuários hoje do que tinha há anos atrás. Quer dizer que as pessoas estão deixando de usar o transporte coletivo porque ele está se tornando desinteressante, seja pela sua tarifa, seja pela sua má qualidade. Falta frequência no funcionamento dos ônibus, falta melhores condições nos terminais, nos pontos de ônibus, para que as pessoas possam utilizar o transporte coletivo. É preciso democratizar a cidade, recuperar o serviço público, recuperar o espaço público com ciclomobilidade e incentivo ao transporte coletivo para reduzir o trânsito na cidade de Curitiba. Candidato Luciano Dutti, 45 segundos. Olha, nós vamos continuar investindo no transporte público, sim. Tanto é que nós fomos atrás, batalhamos e conquistamos os recursos para o metrô da nossa cidade. E é um recurso que ele está garantido e que está na fase final de documentação do governo federal. Falta só um documento do governo federal para que a gente possa realmente licitar o metrô. Diferente do que outro candidato diz, que a obra está atrasada, que já poderia ter começado a licitação, não poderia não, porque está faltando ainda documentação do governo federal para que a gente possa realmente iniciar a obra. Agora também nós vamos continuar investindo no Inter 2, vamos fazer uma grande intervenção no Inter 2, que é um eixo que transporta aproximadamente 150 mil passageiros, e nós vamos melhorar muito esse eixo. Candidato Luciano Dutti, o senhor faz a pergunta agora e o tema é... Copa do Mundo. Para quem o senhor faz a pergunta, candidato? Fazer para o Ratinho. 30 segundos. Candidato Ratinho, nós batalhamos bastante para que a Copa do Mundo viesse para Curitiba e que Curitiba fosse uma das sedes, porque a Copa do Mundo foi uma conquista do Brasil. Uma conquista, o governo federal batalhou, conseguiu trazer a Copa, nós batalhamos para trazermos uma das sedes para a nossa cidade. Eu queria saber qual é a sua opinião, se você é a favor ou você é contra que a Copa se realize aqui em Curitiba e que a gente tenha todos esses investimentos que nós estamos tendo. 2 minutos. Candidato, é óbvio que eu sou a favor da Copa do Mundo para a cidade de Curitiba. Essa é uma grande oportunidade que a cidade tem de se apresentar para o planeta. O mundo vai ter os olhos voltados para a nossa cidade e vai conhecer a nossa cidade melhor. Nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de poder trazer gente para conhecer a nossa cidade, gastar o seu dinheiro, e com certeza eu sou favorável. Agora, nós vamos ter que fazer muita coisa para fazer uma Copa boa, uma Copa exemplar, para que a gente não deixe uma imagem ruim para aquelas pessoas que vão vir visitar e que vão conhecer a cidade de Curitiba. Eu vou ter que começar consertando a linha verde.
Linha Verde é o maior erro urbanístico da cidade de Curitiba, que foi feito, era um projeto para ser uma grande artéria da nossa cidade, da ligação norte-sul, aonde fosse desafogar o nosso trânsito, mas acabou sendo um grande problema e hoje traz problemas graves para o nosso trânsito. É a única grande avenida do mundo que tem um sinaleiro embaixo de viaduto. Nós vamos ter que fazer muitas trincheiras para melhorar a linha verde, para, de fato, ela funcionar da maneira que ela estava no papel. Isso nós vamos fazer. E vamos investir no VLP, Veículo Leve Sob Pneus. O metrô, que foi uma emenda que, inclusive, eu fiz em 2007, é um projeto a médio e longo prazo. Se alguém falar para você que o metrô fica pronto em menos de 10 anos, isso não é verdade. Nós vamos ter que, nesse meio tempo que for construído o metrô, investir em outros sistemas modais. E é isso que eu vou fazer. O VLP pode ser implantado, já tem o estudo do CREA, tem o Instituto de Engenharia do Paraná, nas nossas canaletas de ônibus, tem uma capacidade de levar passageiros 2, 3 vezes maior, inclusive, que o Ligeirão Azul, que essa foi a grande novidade do nosso sistema modal, um ônibus que carrega 40 pessoas a mais do que nós tínhamos antes, e é um transporte de energia limpa, 100% ecológico, com uma plataforma acessível para as pessoas, para o cadeirante, para a pessoa mais idosa. Nós vamos fazer uma grande Copa do Mundo, eu tenho certeza disso. Candidato Luciano, 1 minuto. Olha, Ratinho, de novo, já comentamos isso em um outro debate. A tua emenda, primeiro, não foi nem aprovada. Segundo lugar, o recurso do metrô de Curitiba é PAC e mobilidade, é um recurso à parte. Terceiro lugar, o recurso do metrô está garantido para fazer o projeto que nós propusemos para a presidente Dilma, que veio aqui e disse: o melhor projeto de metrô do Brasil é o de Curitiba. E nós temos segurança e certeza que o metrô nós vamos fazer em 4 anos. Não existe 10 anos, 12 anos. É uma licitação de uma parceria público-privada já aprovada junto ao governo federal para que ela aconteça durante 4 anos. E a Copa do Mundo, gente, possibilitou que Curitiba recebesse 920 milhões em investimento em obras de infraestrutura na nossa cidade. Obras muito importantes para a nossa cidade que vão fazer com que Curitiba dê um grande salto. E a Copa do Mundo nós vamos fazer de Curitiba a melhor sede de Copa do Mundo entre todas as capitais do país. 45 segundos. A linha verde não tem uma trincheira e já fazem 7 anos que está sendo feita a obra. O candidato Luciano disse que vão fazer um metrô, que é uma obra extremamente complexa, fazer em 4 anos. Continua afirmando que não consegue fazer em 4 anos. É uma obra de médio a longo prazo, uma obra para 10, 12 anos no mínimo. Mas nós vamos investir em outros sistemas modais. Nós queremos resolver o problema do transporte público da cidade de Curitiba. A minha emenda foi aprovada, sim, foi aprovada inclusive pela bancada do Estado do Paraná dos Deputados, depois pelo Congresso Nacional. Eu entendo de orçamento, candidato, porque fiz parte por 2 vezes da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. O nome PAC é só um nome de marketing. O recurso é para a mobilidade urbana e quem faz o projeto é a Prefeitura. Então nós vamos resolver sim, inclusive com o VLP. Candidato Ratinho pergunta e o tema é táxis. Para quem o senhor faz a pergunta? Eu faço a pergunta para o Bruno Meirinho. Candidato Bruno Meirinho. O Bruno já falou nesse bloco. Então vou fazer a pergunta para o candidato Rafael Greca. Candidato Rafael Greca, nós sabemos que o táxi também é um sistema modal. É um sistema que pode contribuir muito, inclusive, com a questão do trânsito da cidade. Hoje, Curitiba não tem uma central de engenharia de trânsito necessária, como as grandes cidades têm, pensando a cidade em tempo real, fazendo um trabalho de engenharia de trânsito, com engenheiros de trânsito a todo momento pensando as melhores saídas. O sistema de táxi de Curitiba hoje está defasado. Qual que é a sua proposta para o sistema de táxi da nossa cidade? 2 minutos. Eu tenho a ideia de criar uma central pública de táxis, para que os motoristas não tenham que pagar, como pagam hoje, R$800, chega perto de R$800 cada motorista para poder usar a central de rádio-táxi. Acho também que podemos criar novas placas, desde que seja com novas energias. Podemos também ter carros compartilhados elétricos, acoplados aos terminais de transporte público. Voltando à questão do metrô, reafirmo que mobilidade pode ser sim o dinheiro do governo federal vindo para o metrô, mas que metrô aéreo é melhor do que enterrado, que só tatu morre cavocando, que quem viveu perto de uma obra de metrô no Rio e em São Paulo já se arrepia em pensar no assunto.
o meu projeto não vai passar na janela de ninguém. Usa a linha verde, que está hoje ociosa, naquela imensa canaleta superdimensionada. A linha verde, onde a Delta Construtora, em 2006, pegou 86 milhões num contrato. A linha verde, que era para ter 20 quilômetros e tem 9, era para ter 15 trincheiras e tem 2, e está uma lambança por lá. Aliás, quero pedir para o prefeito que arrume um buraco na linha verde com a Leopoldo Belzac, mas arrume mais rápido do que o buraco do viaduto do Xaxim, que eu falei no debate de segunda-feira e só arrumaram hoje. Levou 3 dias para Sua Excelência, posta em risco, ser honrada pela sua prefeitura. Eu estou muito feliz, porque eu já estou governando. Eu vou no buraco da Ângelo Sampaio, eles tampam o buraco. Eu puxo o asfalto da Vicente Machado, eles mandam fazer a obra. Eu falo agora do buraco da Leopoldo Belzac com a linha verde. E também da Fridolin Wolff, que começou a obra com 7,5 milhões de orçamento e já está agora, pela placa que puseram hoje, em 8,5 milhões. 1 minuto, candidato Ratinho Júnior. Olha, o táxi, em especial o taxista, é o cartão postal da nossa cidade, é o cartão de visita da nossa cidade. É ele quem recebe as pessoas, o nosso turista, e muitas vezes faz, inclusive, o serviço de utilidade pública, como essas concessões de placas. Nós vamos fazer um trabalho com os taxistas, conversando com a categoria. Nós temos a necessidade realmente de aumentar o número de placas na cidade, isso a própria categoria já admite devido ao aumento dessa demanda. Nós vamos fazer um trabalho em parceria com as radiotáxis, com os taxistas de um modo geral, inclusive colocando um representante dos taxistas dentro da URBS, para pensar em conjunto com os nossos técnicos boas saídas, saídas que possam ajudar a melhorar o trabalho de táxi da cidade de Curitiba. O senhor tem 45 segundos. Eu sou amigo dos taxistas porque eu dava aula no Taxi Tour. No tempo do Jaime Lerner, quando eu entrei no IPUC, eu era professor sobre Curitiba para os taxistas que iam receber os turistas. Muitos se lembram de mim daquele tempo. A minha visão é que o táxi é um serviço público essencial. Eu, quando prefeito, estendi a bandeira 2 para o sábado e para o domingo, para todo o final de semana, mas o táxi tem que ser, junto com todos os outros serviços de transporte da cidade, priorizado pela conservação correta das vias públicas. As ruas precisam de bom pavimento e de obras públicas de qualidade. Curitiba merece o melhor. Bom, de acordo com as regras, o senhor pergunta agora para o candidato que ainda não falou nesse bloco, o candidato Gustavo Frutti. Vou sortear o tema. Eles estão vindo juntos aqui, mas eu me ajeito. Radares. Candidato. Todo mundo sabe que eu sou contra radares. Acho lombada eletrônica muito mais honesta. Como você vê a questão do controle da velocidade de trânsito na cidade? E, em especial, como explica o episódio da morte do moço Iared, do moço Almeida, quando o contrato da Consilux nos negou a imagem de quem matou. Só nos mostrou a imagem de quem morreu. 2 minutos. Primeiro, permita-me uma correção aqui a uma declaração do candidato Luciano Dutti. Ele disse que ganhou o direito de resposta porque eu utilizei uma informação de que ele não tinha cumprido 80% das promessas. Ele não ganhou direito de resposta, acredito isso que se deve à desinformação sobre o assunto da parte dele, e este dado eu me baseei numa matéria publicada no jornal Gazeta do Povo, da RPC, que aponta que a gestão dele não cumpriu quase 80% das promessas cumpridas, promessas feitas na campanha. Segundo, é importante, mesmo que o debate já tenha passado com relação à Copa, a cidade de Curitiba ficar atenta com relação à retirada do projeto do potencial construtivo da Câmara Municipal referente à utilização de recursos para ampliação dos investimentos na Arena Estádio do Atlético Paranaense. E terceiro, quanto ao ponto. Você tem razão, Rafael. O radar tem que ser um instrumento de fiscalização, de educação, mas não de receita. E Curitiba tem 2 nós que precisam ser resolvidos e explicados pela gestão. O primeiro, Consilux. De forma unilateral, o prefeito rompeu o contrato da Consilux com base numa matéria do Fantástico.
em que havia suspeita de corrupção. Até hoje, a Consilux continua recebendo recursos da Prefeitura e até agora o nome dos corrompidos não veio a público. Isso precisa ser esclarecido à cidade de Curitiba. E o segundo ponto, já faz mais de um ano que a licitação dos novos radares ainda não foi resolvida. Imagina a licitação do lixo e a licitação para um projeto como o metrô com esse modelo de gestão. Esses instrumentos têm um fator importantíssimo na engenharia de trânsito, no sistema de tráfego, para fazer contagem de veículos, contagem inclusive de pedestres, para trabalhar no sistema integrado de mobilidade, permitindo a sincronização, desconcentração do sistema de trânsito. É necessário retomar esse conceito da educação e da prevenção. Eu também defendo preferencialmente a lombada eletrônica, mas entender que o radar é um fator de segurança e engenharia de trânsito. Um minuto, candidato. Eu continuo sendo contra os radares, acho que a lombada eletrônica substitui plenamente essa armadilha caça-níquel instalada nas ruas da cidade. A Consilux chegou a receber 5,8 milhões por mês pelo direito de multar e nos negou a visão de quem matou, só mostrou quem morreu. No caso do acidente infeliz, onde morreram o Iared e o Almeida, onde a rua Paulo Gorski encontra Monsenhor Ivo Zanlorenzi. Isso clama aos céus por justiça. Curitiba precisa de sincronia de semáforos, Curitiba precisa de fim do sinaleiro de 3 tempos, Curitiba precisa de uma política de passagens de níveis, Curitiba precisa de engenharia de trânsito, Curitiba não precisa daquela televisão de baiano dizendo use capacete, ou então, depois do feriado, dizendo assim, passe, cuidado que tem trânsito forte na rodoferroviária. 3 dias depois, o painel da Indra estava dizendo a mesma coisa. Frutti, candidato Frutti, 45 segundos. Também a solidariedade às vítimas daquele trágico acidente, eu sempre tomo isso com muito cuidado. A gente mexer com sentimentos numa tragédia que vai gerar uma dúvida eterna, mas que é fato. No momento em que a cidade implanta um sistema, vai ficar sempre a dúvida por que essas informações e esse registro não consta nessa estrutura. Reafirmo, radares e sistema de controle tem que fazer parte de um sistema integrado de mobilidade. Esse sistema está atrasado já em Curitiba, com a central de controle operacional, que permita priorizar o deslocamento do transporte público, dar um ganho de transporte e ser um fator de engenharia de trânsito e de segurança e prevenção à população. Candidato Gustavo Frutti, o senhor pergunta agora para o Bruno Meirinho, que foi quem começou perguntando. E o tema é linha verde. O senhor tem 30 segundos. Bruno, esse tema de alguma maneira já foi levantado, mas essa talvez tenha sido a última grande intervenção física na cidade de Curitiba. Na sua avaliação, esse investimento está correto? Quais são os investimentos necessários para completar e melhorar esta obra de importante circulação para a cidade de Curitiba e região metropolitana? Em 2008 eu fui candidato a prefeito com a nossa campanha por uma cidade sem catracas. E naquela oportunidade, o candidato à reeleição, Beto Richa, anunciava e tinha a linha verde como sua grande propaganda. E já durante a campanha, nos debates, eu denunciava que a linha verde tinha um orçamento inicial e que já estava sendo aditivado, que já estava mostrando os seus atrasos logo no começo da obra. E estava mostrando esse mecanismo que eles utilizam com as grandes obras para, na verdade, empurrá-las por vários anos e ganhar muito dinheiro com isso, com a relação das empreiteiras, essas empreiteiras que financiam as campanhas milionárias. É disso que nós estamos falando. Não há um interesse por parte da Prefeitura de realmente resolver os problemas urbanos da cidade. Há um compromisso da Prefeitura com seus financiadores e eles precisam criar canais para poder destinar esse dinheiro para esses financiadores. O problema da linha verde é muito grave no sentido de que a urbanização desta avenida depende também de retirar o trânsito intermunicipal de dentro da cidade. É preciso que haja também a transposição de um contorno, o contorno intermunicipal que passe por uma rodovia que contorne a cidade, de modo que a linha verde, que a avenida da linha verde se torne de fato uma avenida urbana. Hoje, com as obras que estão sendo realizadas lá,
Na verdade, o trânsito tem se intensificado porque a comunicação metropolitana continua sendo feita por meio da linha verde, ela não está se transformando numa avenida urbana, ela continua sendo uma rodovia com um grande trânsito intensivo de carros e as obras para a conclusão da linha verde parecem num horizonte muito distante. Nós defendemos que o tratamento das obras públicas na cidade de Curitiba seja tratado como uma questão pública. A gente deixe de terceirizar isso, tem uma empresa pública de obras para que a gente possa romper com esse tipo de relação com as empreiteiras. Um minuto. Só para reforçar, Bruno, uma parte da sua declaração inicial, eu não posso mostrar evidente, mas uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado deste ano aponta que houve pagamentos substanciais, irregulares e muito acima do que é aceitável pela lei de licitações. Curitiba usou todo o recurso de financiamento internacional, seja do BID, seja da Agência Francesa de Desenvolvimento, não tem recursos para a conclusão da obra, utilizou um sistema inteligente, que é o lançamento dos certificados de potencial construtivo na linha verde, mas que ficou muito abaixo da expectativa de arrecadação. Não há destinação ou clareza de recursos, quer seja no orçamento ou com novos financiamentos para a conclusão dessa importante obra. Ela precisa ser concluída e Curitiba precisa recuperar a qualidade das suas empresas de obras públicas. Precisam ser feitas licitações sérias, com compromisso de responsabilidade, porque muitas obras desta gestão foram iniciadas, não serão concluídas ou estão sendo mal feitas e deverão ser refeitas pela próxima gestão. Candidato Bruno, 45 segundos. É verdade, e também na campanha de 2008 eu comentei que a linha verde deixava de arrecadar recursos para sua realização. É uma obra que pode ter mecanismos para ela ser autofinanciada, ela não precisa consumir tantos recursos públicos como tem consumido, e a Prefeitura não adotou mecanismos adequados para a recuperação dos investimentos. Diferente do que ela faz quando ela implanta aquele antipó de má qualidade em inúmeros bairros e que ela cobra dos moradores, especialmente nas ocupações irregulares, onde a população é de mais baixa renda, ela tem que pagar e paga muito caro pela pavimentação das suas vias de má qualidade, muitas vezes ruas sem calçada. E na linha verde, muitos proprietários ganharam de graça. Nós temos que tratar obras públicas com interesse público e deixar de entregar dinheiro público para as empreiteiras que financiam as campanhas dos candidatos milionários. Obrigado, candidato. E assim termina a terceira rodada do debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba. Depois do intervalo, a gente volta com um tema livre. Candidato faz pergunta que quiser. É um instante só, RPC TV Eleições 2012.